Lei da conservação das massas ou lei de Lavoisier. Por meio da decomposição térmica do óxido de mercúrio em sistema fechado, ou seja, assim como se fosse uma garrafa PET, um recipiente fechado, Lavoisier verificou que a massa da substância testada e a massa da substância produzida ela permaneciam a mesma, as massas eram a mesma. Dê uma olhada aqui, ó, 2HGO, que é o óxido de mercúrio, formou 2 mercúrio, né, Hg, mais O2, e podem dar uma olhada ali na parte dos reagentes, que é do lado esquerdo. 432 gramas foram utilizadas e também a massa dos produtos também foi 432 vezes 0,12 gramas, que é a massa dos produtos. Se você somar ali o hidrogênio, que é 400,12, mais o oxigênio de 32 gramas, vai dar esse 432,12 gramas. Então, essa é a lei da conservação das massas, ou lei de Lavoisier. Então, continuando aqui, é a lei das proporções definidas, ou lei de Proust. Né? Por meio dos estudos de reação de decomposição, Joseph Louis Proust, aproximadamente aí no ano de 1799, propôs a lei que ficou conhecida como lei das proporções definidas, ou lei de Proust. Lembrou, lei de proporções você lembra de lei de Proust. Qualquer que seja a procedência de uma substância composta, esta é sempre formada pelos mesmos elementos químicos em uma mesma proporção e massa. Então tá aí. A lei das proporções constantes, também conhecida como enuncia que uma substância pura apresenta sempre a mesma composição. Assim, a água, por exemplo, sempre será formada por hidrogênio e oxigênio em uma mesma proporção. Então, aqui ele colocou o exemplo, né? Por exemplo, a água, e nós temos aqui a reação de decomposição da água, né? 2H2O formou 2H2 mais um oxigênio, O2. E aqui nesse primeiro experimento ele usou 36 gramas, desses 36 gramas formou 4 gramas de hidrogênio gasoso e 32 gramas de O2 gasoso. No segundo experimento ele dividiu por 2, pela metade, de 18 gramas, e como é uma proporção, lei de proporção, então se reduziu pela metade também vai formar pela metade em comparação ao outro, né? Então será formado 2 gramas de H2 e 16 de O2. Aqui embaixo, ó, 9 gramas foi de água e a decomposição formou 1 grama de H2 e 8 gramas de O2. E essa proporção está aí, a proporção é 1 para 8, né? Ou seja, 1 hidrogênio para cada 8 oxigênios são formados a partir da água. E se você for ver aqui, ó, você realizar essa proporção, que eu já vou mostrar aqui para vocês no próximo slide, ele vai ser idêntica, tá? A proporção. Você somar as duas partes aqui, vai ser idêntica à proporção total, tá? A totalidade, certo? Aqui, então aqui tem 1, aqui 8, então 1 mais 8 vai dar 9. Aí com os dados experimentais comprova-se que qualquer que seja a massa de água decomposta, as quantidades de hidrogênio e oxigênio obtidas a partir mantém uma proporção. Então o que ele colocou lá? A massa do hidrogênio e a massa do oxigênio. A massa do hidrogênio, 4 gramas, né? 4 gramas foi formado aqui, e a massa do oxigênio, 32 gramas. 32 gramas no primeiro experimento ali, foi formado. Para saber essa proporção aí nos reagentes, então você pega as massas e divide por elas mesmas, tá? Ali no caso ele fez uma divisão simplificada, né? 4 pela metade deu 2, e 32 por 2 deu 16, e por 2 deu 1 grama, 8 gramas, e por fim deu 1 para 8. Então a interpretação desses dados aí revela que a massa do oxigênio é 8 vezes maior que a de hidrogênio. Isso mesmo aí. A massa do oxigênio é 8 vezes a massa do hidrogênio.
Então, com isso é possível dizer que a composição da água é sempre uma parte, olha só, a composição da água, uma parte de hidrogênio para 8 partes de oxigênio. A generalização dessa lei aí para qualquer reação química é a proporção em massa das substâncias que reagem e que são produzidas em uma reação é fixa, constante e invariável. Aqui embaixo nós temos a observação. Aqui embaixo nós temos, observe a reação de combustão do metano. Aí eu tenho ali o metano, CH4, né, que é 16 gramas, o primeiro experimento ali, que é a reação de combustão do metano. Mas eu vou falar aqui, a reação de combustão do metano é CH4 mais O2, formou CO2 mais H2O. O primeiro experimento foi utilizado 16 gramas, no 16 gramas de CH4 e 64 gramas de O2, formou 44 gramas de CO2 e 36 gramas de H2O. Beleza, então no segundo experimento ele dobrou 16 para 32, consequentemente o O2 também vai também dobrar a produção também de CO2 e também vai dobrar a produção aí de água. Então a proporção fica 4 por 16, porque se você pegar aí as razões aqui, tá, compará-las, tá? Se você pegar aqui o 16, tá, e dividir por 64, fizer aquela razão igual que está aqui no começo da massa do hidrogênio com o oxigênio, você vai chegar a essa proporção que é 4 por 16. E aqui também você também faz essa proporção. Por exemplo, aqui pego a massa do CO2 e dividido por 36 da água, vai dar no final das contas aqui 11 por 9, tá? E se for ver as partes aqui, ó, 11 mais 9 vai dar 20 e 16 mais 4 vai dar 20 também, tá? Lei volumétrica de Gay-Lussac. Aí no início do século XIX, o químico físico Joseph Louis Gay-Lussac realizou uma série de experimentos que mediam nas mesmas condições de temperatura, olha só, na mesma condição de temperatura, mesma temperatura e pressão, o volume dos gases envolvidos nas reações químicas. Com base em suas observações, estudou as relações entre os volumes das substâncias dos reagentes no estado gasoso. Tá, beleza. Então ele enunciou essa lei volumétrica ou lei Gay-Lussac. Quando medidos na mesma condição de temperatura e pressão, os volumes dos gases participantes de uma reação têm entre si uma proporção fixa expressa por números inteiros e pequenos. Olha só. Uma das reações que teve por base essa lei, conhecida também como lei da combinação dos... também é conhecida como lei da combinação dos volumes, envolvia o gás hidrogênio e o gás oxigênio e o gás hidrogênio e o gás oxigênio para a formação da água. Olha só, então nós temos aqui, ó, vamos observar essa equação química aqui embaixo. A equação química aqui embaixo é 2H2, né, mais o O2, um O2, formou 2H2O. Então essa é a reação de formação da água, reação da formação da água, beleza. E nesse esqueminha aqui, então a gente pode ver que os volumes, eles são, então, ele verificou aqui nos estudos dele, né, na tentativa de explicar os dados obtidos aí por Gay-Lussac, o Avogadro ele complementou aí a hipótese, sugerindo que nas mesmas condições de temperatura e pressão, o volume de um gás é proporcional à quantidade de moléculas. Então, o volume, olha só, o volume de um gás, ele é proporcional à quantidade de moléculas. Então, nós temos aqui, ó, 2H2, beleza. Então, eu tenho 2H2, eu tenho um H2 aqui, né, e o outro H2 aqui, né. Então, ele é proporcional, o volume é proporcional à quantidade de moléculas. Então, eu tenho aqui dois volumes, tá? Então, se eu tenho um H2 aqui, H2, então são dois volumes. Aqui eu tenho um O2, então quer dizer que eu tenho um volume, tá? Formou aqui o H2O,
é 2H2O, de acordo aqui com a equação química, então quer dizer que eu tenho dois volumes. Então, dois volumes aqui de H2, hidrogênio, mais um volume de oxigênio, formou 2H2O. Tá? Vamos ver aqui. Nem sempre, claro que nem sempre, a soma dos volumes dos reagentes é igual à soma dos volumes dos produtos. Ou seja, não existe lei da conservação do volume, tá? Isso aí não tem nada a ver. Então nós temos aqui nesse quadrinho, ele, conforme eu até falei para vocês, o volume de um gás ele é proporcional à quantidade de moléculas dos participantes. Atualmente essa proporcionalidade é relacionada à quantidade de matéria. Olha só, eu tenho aqui a proporção em volume, 2, proporção 2, por causa desse 2 aqui na frente, e o 1, devido ao 1 aqui que vai aqui na frente do O2, e o 2 aqui na frente do 2H2O. Proporção em quantidade de matéria 2, 1, 2. Então essa é a proporção, 2, 1, 2. E aqui está falando também, se durante a reação química, o número total de moléculas, o mol, aumenta, o volume apresentará a mesma variação na mesma proporção. Então nós temos aqui, nesse exemplo aqui embaixo, nesse recipiente, nós temos um volume, e o volume de um mol, ele tem 22,4 litros, Um mol de gás, ele tem 22,4 litros. Aí se eu aumentar 2 mols, é o dobro, vai aumentar o número de moléculas, eu também aumento o volume, quer dizer, eu dobro o volume. Quando se aumenta a quantidade de matéria de um gás nas mesmas condições de temperatura e pressão, ocorre um aumento no seu volume na mesma proporção. E da mesma maneira, quando o número total de moléculas mol diminui, o volume também ele diminui. Então, o volume diminui proporcionalmente. Caso não seja alterado, não haverá a variação de volume total. Síntese do vapor d'água, Então, nós temos 2H2 mais 1O2, formou 2H2O. Então, aqui nos reagentes eu tenho 3 volumes e nos produtos 2 volumes, tá? De acordo com o número de moléculas. Síntese do cloreto de hidrogênio, H2 mais o Cl2, formou o 2HCl, beleza. E em volume, então nós temos 2 volumes do lado dos reagentes e 2 volumes do lado dos produtos.